Quando nós falamos em trilha sonora de desenho, de animação, né, no caso aqui o desenho animado, a gente lembra desse processo aqui, né? Olha só que legal. Cara, brilhante, né? Eu nem sei se tem mais artistas com esse nível, essa capacidade e sonoridade que existe hoje. É claro que depois do advento da informática, da tecnologia, né, do digital, muitas coisas foram agregadas e hoje simplificou muito mais, né? Essa questão do som digital. Mas fica aí um exemplo claro, né, de como era essa sonoridade da animação dos filmes mais antigos, né, da animação. É claro que stop motion são bonecos, eles têm um outro tratamento hoje, né, e a gente está muito feliz com o que está acontecendo, como a gente pode, como a gente consegue produzir a sonoridade e a imersão desses sons dentro de um projeto, um curta-metragem como esse que nós estamos fazendo. E quando a gente pensa em trilha sonora, a gente só pensa na música, né? Mas na verdade não é. A trilha sonora é composta também, né? Ela existe outros componentes, né? Para que a trilha sonora ela faça aí o papel dela. E qual que é o papel da trilha sonora? Nada mais é do que alavancar emoções. Essa questão de que nós temos um projeto e que nós queremos gerar sensações, né? Através desse projeto, que é um projeto audiovisual, que é o curta-metragemzinho, que é stop motion, que é feito de bonecos. Né? Quando nós pensamos nisso, estamos pensando nessa questão narrativa, ou seja, contar a história, ou seja, a melhor maneira de conduzir o espectador dentro dessa história. Nada mais é, né? O talento aí do diretor, de quem escreve, está muito ligado nisso. Apesar de todas as dificuldades, a gente tem sempre isso em mente, né? Conduzir o espectador da melhor maneira dentro da história, né? Então, tudo que nós fazemos está voltado para isso. E a trilha sonora é um dos quesitos fundamentais, né? Assim, de suma importância dentro de um projeto de curta-metragem como esse, né? É por isso que essa importância, a importância que nós damos e a preocupação, ela permeia do começo ao fim do projeto. Então vamos lá. A trilha sonora, ela é composta de 4 elementos mais a música, né? 4 elementos, mas qual que são esses 4 componentes, né? Esses 4 elementos. O primeiro dela, é a coisa que a gente mais se preocupa, é o diálogo, a limpeza da voz, né? Como é feito esse diálogo, como nós percebemos esse diálogo e como que nós vamos fazer a imersão desse diálogo através dos bonecos. E se tratando de bonecos, a gente vai falar diretamente de dublagem. Se nós estamos falando em diálogo, nós estamos falando em dublagem, né? Quem vai ser os atores que vai dublar aí os nossos personagens. Então a gente já tem em mente, né, que são crianças, a gente já sabe quem vai fazer a dublagem. Ou se simplesmente é uma contação de história e nós vamos precisar de um ator só para fazer a narração, né? E pequenos gestos, e pequenas vozes, ou pequenos diálogos que é feito pelos personagens dentro da história. Então o diálogo é o primeiro deles. Eu peguei uma coisa aqui que eu gosto muito, que é o filme do Sr. Raposo, né? Que é de stop motion, o fantástico Dr. Raposo, né? Don't turn around. What? Where did he come from? E a gente vê que George Clooney e Meryl Streep, quando elas fazem a dublagem, né, desses personagens, esse filme foi feito em 2009. No, I have a phobia of him. Well, I have a thing about thunder. Why? That's stupid. Get how incredible this is? If what I think is happening, it better not be. She completely brought it to life and made her memorable. You really are kind of a quote-unquote fantastic fox. Quando eles fizeram a dublagem desse filme, fez do filme assim uma coisa fantástica, né? Apesar de todo o trabalho de animação, de composição, da narrativa do filme, né? Aquela coisa mais linear,
aquele trabalheiro todo que deu, né, que dá stop motion. A gente fica muito encantado quando vê um trabalho dessa envergadura. Mas além disso, quando tudo foi feito, o que acontece, né? Eu fico imaginando, nossa, mas esse filme, se não tivesse esse dublador ou atores com essa capacidade de dublagem, que filme seria esse, né? Não dá para imaginar. Depois de que a gente assiste pronto, a gente vê, né? A gente vê o original. Eu gosto de ver o original para saber quem está dublando, como está dublando e o que, né? O que está fazendo ali, as questões pontuais do diálogo, principalmente, né? É muito legal. Então eu vou mostrar um pouquinho para vocês como que foi feita, por exemplo, a dublagem do Senhor o Fantástico Dr. Raposo. Então, eu abri aqui a tela do YouTube. Eu nem sei se pode usar desse jeito, mas a gente vai usar só um pedacinho, só para ver, para não dar aí os copyright, né? É claro que tem todo o direito, mas só para a gente compreender um pouquinho como que é feita essa dublagem, tá bom? É muito legal. Isso aqui está no YouTube, vocês podem ver lá. É fantástico, Senhor Raposo, né? As vozes, né? As vozes como foi feito. Então nós vemos através desse vídeo a maneira como que é feita a dublagem, né? Então os atores são levados mais ou menos para um lugar similar àquele que é apresentado no projeto, que é o projeto, no ambiente que é. Você vê aqui nós temos um lugar limpo, onde ele vai correr em volta, né? E o som é capturado, ou seja, captado por esse microfone longo aí, que chama shotgun. Nós também fazemos isso, né? E sempre é levado os atores para um lugar mais próximo daquilo que é apresentado no curta-metragem, no longa-metragem, no seu projeto. E assim fica muito bacana, né? Dá uma olhada. George Clooney is a total fox. Scared of wolves? Scared? No. I have a phobia of them. Well, I have a thing about thunder. Why, that's stupid. Porque escolha do lugar. Se o lugar é fechado, mais ou menos numa sala onde vai rolar a cena do personagem, onde está rolando a cena do personagem, ou mais ou menos uma sala com a mesma ambiência, para que o reverber seja igual, né? Aquilo que está sendo apresentado no stop motion. Isso é muito importante. A gente tem muita dificuldade quando a gente vai dublar num lugar diferente e depois tenta fazer a imersão. Cara, é uma dor de cabeça. Então, quando a gente leva os atores, né, para o lugar e a gente grava com essa ambiência, né, com esse reverber muito parecido daquele que nós apresentamos no filme, cara, o que nós temos? Nós temos aí uma coisa já mais próxima, né? Dá menos trabalho na hora da mixagem, né? Pro cara do estúdio. O cara do estúdio não gosta, não, quando você dá uma voz para ele, para simular em outro lugar, né? É mais complicado, tá? Então a dublagem é feita muito em cima do ambiente, daquilo que nós fazemos. O segundo dele é o Foley, nós chamamos de Foley. E o que é o Foley? O Foley nada mais é do que a sonoridade provocada pelos personagens. Os passos. Outro dia, eu e o Lohan fomos junto com a dona Mercedes e a Cacatu até a escola em que Gradel estudava. E seguimos ele. Dentro do cenário, como que ele é produzido isso? É produzido em estúdio? Sim, é produzido em estúdio. Tem algumas bibliotecas que a gente pode encontrar algum som similar, mas o mais importante é produzir em estúdio. Nós gostamos de produzir no estúdio, né? A sonoridade que os personagens provocam dentro da cena, tá? Farfalhar de roupa, né? Quando sai da roupa, quando bate alguma coisa na mesa, abre uma porta, fecha uma porta, né? E tudo aquilo que é provocado por eles em ação, isso se chama Foley. É o segundo elemento que nós gostamos de tratar como segundo elemento. O terceiro elemento é o background. O que é o background? É o som do fundo, né? Um passarinho cantando, a sonoridade de uma vila, né? Que nesse caso aqui, como que é a sonoridade de uma vila? Então a gente vai numa vila, grava, né? Com um gravador, a sonoridade de uma vila, mais ou menos próximo daquilo que nós queremos, né? Aqui, no caso, é uma vila que é quase uma zona rural, né? Então tem um tipo de sonoridade peculiar, que nós ouvimos pássaros, ouvimos cachorro, ouvimos as folhas das árvores, o vento. Então tudo isso aí nós captamos essa sonoridade e trazemos para o nosso projeto. Esse é o background, o que compõe o som de fundo, ou seja, o som do ambiente onde o personagem está inserido, né? Esse background, então, é a importância na trilha sonora que nós damos e vamos pesquisar e fazemos isso aí com muito carinho para que dê essa imersão também
do ambiente e personagem. O quarto ponto, né, que nós falamos é os efeitos especiais, né? Tem efeitos que a gente já colocamos na nossa trilha sonora, né? De repente um passar de mão, né? Como que nós fazemos? A gente amarra uma pedrinha no barbante, né? E balança e pega um pedacinho daquele, né? A gente já sabe, né? Que ali vai um pedacinho. Então, esses sons especiais, a gente coloca também, de repente, uma faca, né? Que tira um talher, alguma coisa, assim, aquele barulho, né? Que ecoa, né? No ambiente, aquela coisa. A gente existem bibliotecas que tem sobre isso, então a gente coloca, e são os efeitos especiais, são efeitos além do background, que é provocado background, do diálogo e do foley. Então esses sons que é produzido, né, em cena para dar mais ênfase em um determinado movimento, né, chamar atenção para um determinado movimento da cena, né, na contação da história, na narrativa. Opa, mas tem a música, é claro, né? É claro que tem a música é importante na trilha sonora, sim, né? Então a música, o que a gente faz com a música? A gente passa para um compositor, né, para um estúdio, então ele compõe essa música. Nós gostamos muito do leitmotiv, né? E veio lá da época de Wagner ainda, quando fez as primeiras operetas, né? Operetas de Wagner, em que cada personagem tinha uma sonoridade. Então a gente gosta muito disso, né? Aí teve o filme de King Kong. Nossa, quando eu vi esse filme eu gosto de Wagner, né? Então, quando eu vi o King Kong, eu vi o leitmotiv, uma das primeiras vezes que foi usado, assim. Mas o King Kong, né? A gente percebe que cada cena tinha uma sonoridade diferente, os personagens tinham uma sonoridade diferente. Isso chama-se leitmotiv, né? É onde, para cada personagem, um tipo de composição musical, um tipo de emoção, né? Um tema, né? É muito legal esse sistema. Então o compositor vai ter a liberdade de fazer, ele vai pegar o curta-metragem, que nem esse aqui, a gente vai passar o roteiro para ele, passa as informações básicas de emoções, dá uma pontuada, e ele então faz uma composição, né? Vai passando para a gente, e a gente vai discutindo e vendo qual é a melhor maneira de fazer a composição musical para a trilha sonora. É claro que tudo isso tem a ver com orçamento também, né? Nem sempre a gente tem um orçamento legal, mas a gente faz com o que tem e faz melhor com aquilo que a gente tem, então sempre está dando resultado. Tá? Então a trilha sonora é basicamente isso. Então nós temos aqui nosso curta-metragem. A minha casa era simples, de periferia, desgastada pela pobreza. Jardins com as roseiras da minha mãe, plantadas em vasos de lata e contornados por cercas de ripas de madeira. Ia me esquecendo. Os varais cheios de roupas e lençóis e as pessoas conversando nas calçadas. Me chamo Cat, eu tenho 7 anos e moro com a minha mãe. Ele sentiu meu cheiro. Aqui então nós temos um pedacinho de como foi produzido, por exemplo, a sonorização do Zinho, né? O personagem principal, como é que ele latiu, como é que ele respirou, né? Então a Carol, né, que fez aí esse personagem, que produziu a sonoridade do Zinho em cena, né? Foi ela que fez. A gente vai ver um pedacinho aí só para a gente ver, né, como que foi feito essa questão da sonoridade do nosso personagemzinho, tá? Vou pôr aqui um pouquinho para a gente ver. Ok, foi maravilha. Foi bem? Foi muito, as transições? muito legal, muito bom. Então é isso, então essa sonoridade que foi provocada
o Zinho, né, que ele fez, né, esse personagem fez, então foi dublada, né, pela Carol, nesse caso, que produziu todo o som dele. Como que ela produziu? Ela produziu em estúdio e depois nós fizemos a imersão do Zinho, junto com outras sonoridades, né? Nós fizemos o Foley, que é a corrente, né, que ele está preso, tem o barulho da corrente, nós temos o barulho das folhagens, né, do lugar onde está se arrastando, da respiração dele. Então o Foley foi muito importante nesse momento também, nas folhas, onde bateu, encostar na cerca, e que fez com que acontecesse o quê? A vida desses personagens nesse ambiente, que é o mais importante. São simples bonecos, né? Mas que de repente eles ganham vida. Como é que eles vão ganhar a vida? Né? É claro que ganham a vida animando, né? Eles falando, piscando, se mexendo, né? Da maneira, dentro das técnicas de animação, é claro, mas principalmente pela sonoridade. Esse sentido do auditivo, do som, é muito importante para que haja essa imersão, para que aconteça esse estado de suspensão quando nós assistimos determinado projeto, determinado filme, né, de um determinado projeto. E a suspensão é muito importante. Então a sonoridade, a trilha sonora, a dublagem e a trilha sonora é muito importante nessa questão da imersão, né, do personagem para a narrativa, na história. Então esse conjunto de elementos, de componentes, é que vai fazer a história ser legal ou não. Aí é a questão do diretor, fazer o espectador ser conduzido da melhor maneira dentro da história. O componente, então, é a trilha sonora.